Fala pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um Jogada do Vozão em que vamos trazer assuntos internos do Alvinegro de Porangabuçu. Recentemente você viu aqui episódios com Lucas Drubsky trazendo detalhes do departamento de futebol, Danilo Bittencourt falando sobre o papel do CEO na parte mais administrativa dentro do Ceará Sporting Clube e hoje nós vamos falar sobre a parte de campo e a ligação que existe com as contratações, departamento de análise e de mercado do time de Porangabuçu. Antes de apresentar o nosso convidado, eu estou aqui ao lado de João Bandeira Neto, Opa. ele que é supervisor de esportes aqui do Sistema Verdes Mares, estou bem ligado já. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jogada, João. Beleza, cara. Sempre um prazer enorme estar aqui pra gente bater um papo, falar. E é o que eu sempre digo, quando a gente traz alguém do clube, ao mesmo tempo a gente está trazendo o torcedor para dentro do clube, né? Levando o torcedor para dentro do clube para a gente entender como é a rotina, como são os jogos, porque a gente sabe que hoje o futebol não é mais o treinador e os 11 jogadores. Existe todo um complexo de profissionais que trabalham, então é sempre bom receber alguém do Ceará para a gente perguntar e tentar entrar mais a fundo lá em Porangabuçu. E o legal é que o cara que veio falar com a gente, ele entende muito bem ali da bola Do rolando, relevado, né? E conversa muito bem ali com o técnico Léo Condé. Na primeira vez que ele veio aqui, ainda era Cearacast, né? Agora tá reformulada, Jogada do Vozão. E João Paulo Sanches, coordenador de futebol do Ceará Sporting Clube, tá aqui com a gente. Mais uma vez, uma grandíssima satisfação tê-lo aqui com a gente, João Paulo. Olá, um prazer, Samuel, prazer, João. Prazer é nosso de estar aqui novamente com a nossa torcida e bater esse papo com vocês. É sempre um prazer e estamos à disposição. João, a gente, quando você veio para cá, o Ceará tinha acabado de conquistar ali naquela ocasião o título cearense de 2024, né? Ia fazer a estreia ia jogar contra o Goiás, né, no começo da Série B, e você falou aqui sobre a projeção naquela ocasião. Aí a diferença que eu queria fazer é a pergunta para você, né? Como é que é trabalhar no Ceará no ano passado, naquele ano que o time ainda estava na Série B, e atuando numa Série A, né? Como é que tá a estrutura interna do clube? Tá mais fácil trabalhar no Ceará Sporting Clube nessa temporada? Mais fácil a gente nunca pode dizer no futebol. Agora, o Ceará está se comprovando, né? O Ceará, em 2024, quando a gente chega, ele está num momento conturbado e a gente consegue sim ter o título cearense e vamos numa obrigação de acesso na Série B. E nesse momento que eu vim ao programa, tudo ainda era possibilidade, né? Uhum. Conseguimos o acesso, um ano de trabalho muito vitorioso, muito árduo, com muita dificuldade. E isso fez com que o Ceará hoje ele se fortalecesse mais, né? A nível estrutural e credibilidade no mercado, no envolvimento de todo o nosso dia a dia do futebol. O Ceará está muito forte, muito bem falado e conseguindo resgatar. Porém, esse ano a dificuldade ela é muito maior e nós sabemos dela e vamos procurar enfrentar como já estamos enfrentando, mas o dia a dia se mantém cada vez mais fortalecido e com muito pezinho no chão para que a gente consiga, ao final de 25, ser tão vitorioso como foi 24. João, e a história, a gente sabe que o futebol é muito do imediatismo, né? Quando as coisas estão acontecendo, a diretoria tem mais tranquilidade para trabalhar, jogadores têm mais tranquilidade, a cobrança diminui, mas eu queria que a gente puxar também um pouco do que foi esse 24, né, no aspecto de clube, de atletas, de mudança, chegada do Léo Condé, até esse momento. A gente teve uma Série A, uma reta final de Série B muito desafiadora para o Ceará, o time teve uma arrancada sensacional. E assim, internamente, como é que vocês avaliavam aquela situação, aquele risco de não entrar, de não conseguir o acesso? Vamos voltar um pouco no tempo para a gente chegar até hoje, porque a gente sabe que esse trabalho que o Léo Condé hoje faz é muito também fruto do que foi plantado ano passado por vocês, né, João? Sim, você me falou, eu até arrepiei aqui, eu lembrei uma reunião que nós tivemos no campo, eu falei com o Lucas e com o Haroldo, falei, vamos bater um papo com os atletas, só que tem que ser muito real. O Léo já estava conosco, faltavam 10 jogos. E se eu não estiver enganado, nós poderíamos fazer ou 8 vitórias, 1 empate, uma derrota, ou 7 vitórias, 2 empates, uma derrota. Era algo assim, eu falei... Só que os atletas precisam saber disso. Não adianta a gente ficar aqui fingindo e contando história. Eu pedi a palavra no meio deles, eu falei, pessoal, não adianta a gente fugir. A nossa responsabilidade, a nossa obrigação é fazer o melhor sim. Só que se não bater esses números, o Ceará não sobe. E nós vamos ter o nosso trabalho de 2024 taxado como insucesso. Sim.
E ali acabou a reunião, começamos, vencemos. Chegou um dia que um determinado funcionário do nosso staff chegou em mim e falou assim: João, aquele dia que você falou aquilo na reunião, eu falei, não vai dar. O cara pensou com ele. Mas aí nós somos que nós conseguimos. Só que isso é fruto, desde o começo de 24, desde todas as pessoas que iniciaram. Foi uma remontagem, só que assim, o nosso processo de contratação, o nosso processo de manutenção de profissionais, seja staff, seja atletas, sempre foi muito pautado nisso. Em pessoas, em profissionais, em seres humanos, que entendam o que o futebol pede hoje. E o futebol hoje ele é muito sério e muito objetivo, e é isso que a gente vem procurando fazer. E graças a Deus conseguimos acesso em 24 e estamos caminhando para 25 aí muito bem. E Sanches, você foi anunciado ali em novembro de 2023, né, aqui no Ceará. De lá para cá são 2 títulos estaduais, vencendo o maior rival na grande final e um acesso, né, que para os clubes daqui é como se fosse um título de fato, a importância que isso tem para a gente. E trazendo para o legado, para a trajetória, o que a gente pode falar sobre esse departamento de futebol do Ceará, né? Já tem um legado deixado para o clube internamente e qual a sua avaliação nesse 1 ano e meio de João Paulo Sanches na coordenação do Ceará? É muito orgulhoso, né, cara? O Ceará é muito grande, nós sabemos da rivalidade que tem no estado, que tem na cidade, e você conseguir chegar no clube, ter esses títulos, ter esse acesso, com certeza fica um legado. É muito bacana o reconhecimento de vocês profissionais, dos torcedores, isso é muito prazeroso para nós, só que não tira o nosso pezinho do chão. Quando eu fui contratado pelo presidente João Paulo, depois chegou o Haroldo, depois veio o Lucas Drubsky, Ricardinho, nós tivemos uma sinergia muito grande. Nós temos muitas diferenças entre nós, só que no dia a dia do trabalho nós nos respeitamos muito e a coisa caminha muito fácil. É muito respeitoso, somos profissionais, somos competentes, claro que somos, só que acho que o respeitar o próximo e não ter a vaidade nesse dia a dia é o nosso principal ponto ali. E acredito eu que em nenhum momento também a vaidade não se aflorou ali e por isso a gente vai caminhando. E esse legado que, tomara a Deus, que ele se torne cada vez maior, porque nós esperamos conquistar muito mais pelo clube. João, você falou na resposta anterior sobre que o futebol ele tem que ser muito objetivo, né? Tem que ser muito direto. E aí a gente avança um pouquinho, eu quero já fazer esse recorte dezembro, janeiro de 25, certo? Porque aí você tem o acesso, né? Você tem a conquista, Série A, vamos lá, e você tem uma nova reformulação de elenco, né? A gente sabia muito que o Ceará precisava mudar algumas peças, justamente porque o nível da Série A exige, a gente está falando de uma das Série As mais disputadas de todos os tempos, quando foi esse início, grandes craques que voltaram para o futebol brasileiro, você tinha 5 times nordestinos, e aí dessa objetividade você fala que o futebol pede. Como é essa montagem de um novo elenco? Porque você não pode também ser grato eterno, olha, subiu comigo, muito obrigado e vamos continuar. Não, você tem que dizer, cara, obrigado, mas eu acho que não está o nível de Série A. Como é esse papo, assim, do vestiário, da conversa no escritório, de você dizer assim, cara, a gente precisa, esse vai, esse não tem nível, como é que acontece esses bastidores, João? Muito boa a pergunta. A gente procura fazer de uma maneira muito frontal, muito direta, seja com o staff, seja com os atletas, e tem algum momento que tem atleta que assusta, porque ele está acostumado com bala Juquinha, ele está acostumado com meia conversa, e a hora que a gente consegue entrar realmente nesse lado de ter o atleta contigo, do atleta entender o que é o processo, isso facilita. Tá? Mas falando da montagem, quando a gente inicia 24, tá? Então dezembro de 23, você vai procurar um nicho de atleta, você vai procurar um perfil de atleta. A característica que o Ceará tem que ter para disputar o Cearense, Nordeste e Série B. E a hora que você vem de acesso de Série B e você vem para 25, acredito eu que nós estamos quase que batendo o mesmo número. Eu acho que nós devemos estar com 3 ou 4 contratações a menos do que 23 para 24 aí. Você muda o perfil e aí sim você tem que ser muito racional. Esse aqui correspondeu, esse aqui nos ajudou, esse aqui foi útil para a Série B. O perfil que o Ceará tem que estar na Série A esse aqui não encaixa, nós temos que honrar com o nosso compromisso, agradecer e vida que segue. E às vezes acontece de você, numa montagem de 24, você olhou um atleta, esse cara não se encaixa no perfil. E talvez nós
conseguimos buscá-lo para 25, porque ele se encaixa nesse perfil, porque muda a proposta de jogo, muda como você tem que jogar o jogo, estando o Ceará numa Série A do que estar o Ceará numa Série B. Eu acho interessante Como é isso. que o jogador reage, João? Você chegar assim pra ele assim, porque eu fico pensando assim na conversa. internamente. Você chegar assim, cara, olha, próximo ano não vai dar, porque como você disse assim, você é jogador de Série B, Faz você parte dos vai procurar planos. um clubezinho da B que eu preciso... Como é que o jogador reage? Porque a gente sabe que tem o ego, tem aquele... eu tenho sim condições de estar numa Série A. Como é que o jogador reage? Na verdade, você tem que passar a real para ele. A sua característica de jogo, ela não condiz com o que nós vamos propor, nós vamos ter. Não aguenta o nível, né? Tipo isso. Não isso, mas isso, né? Entendi. Aí você consegue, com outras palavras, Vai colocar arrodeando a real para ele. A sua característica de jogo não é o que o Ceará tem que ter para o ano de 2025. Então, assim, é por isso que eu disse antes, é você honrar com os compromissos, é você ser leal com o cara, que as coisas vão clarear, e com todo respeito. Ele consegue, o profissional, buscar novos ares, e o cara tá vindo de um acesso, e isso Então, valoriza valoriza demais. o passe. Uhum. E nessas reuniões, quem é que participa? É todo o departamento de futebol, vocês como empresário, ou é diretamente com o jogador ali, numa salinha? Cada caso é um caso, a maioria delas ela é tratada pelo Lucas Drubski, Uhum. algumas delas por afinidade, por aproximação que eu possa ter com algum atleta, com algum empresário, já pelo histórico de clubes anteriores eu faço, mas a maioria delas é sempre com o Lucas. E a gente está vendo agora uma janela de transferência que vai abrir agora no dia 2 de junho até dia 10, né? Que é uma janela bem curta, praticamente uma semana para fazer contratações, e depois abre a janela que vai de 10 de julho até 2 de setembro. Hoje, no atual elenco do Ceará, como é que o departamento de futebol avalia essas 19 contratações que chegaram para este ano? Tá com aquilo que foi esperado por vocês? Tem alguma surpresa que chegou e, pô, esse cara aqui surpreendeu a gente positivamente, porque a gente esperava uma coisa e ele tá nos dando outra e vem sendo uma peça importante no elenco do Ceará. Como é que está sendo a avaliação interna em relação ao elenco do Ceará hoje do técnico Léo Condé? É muito mais positiva do que negativa, isso nós não podemos negar, e os resultados falam por si só. 5 meses de trabalho, 4 meses e pouquinho de jogos aí, que a gente, quando você vai avaliar o atleta no individual, você também tem que pesar a minutagem dele, né? Mas assim, ainda tem atleta se adaptando pelo novo clube, pelo novo país, pela nova direcionamento de trabalho com o Léo, mas muito feliz. E em relação ao mercado, sempre muito atento, mesmo com a janela fechada, a gente trabalha muito porque a gente avalia o nosso dia a dia, passa a entender as nossas carências e já traçar os nossos alvos no mercado para quando sim abrir a janela, o contato já tem que estar muito próximo para que a gente consiga realizar e buscar os alvos que a gente mais procura. Desse atleta que você fala de ainda se adaptando, tem algum... O Alejandro Martínez, por exemplo, que não está tendo tanta minutagem, ainda está se adaptando, porque no ano passado tinha a história do Recalde, né? Que teve um momento em que ele não se adaptava até a alimentação em si, teve que mudar toda a cultura dele para poder jogar aqui no Brasil, né? O Alejandro Martínez é um nome que seria mais ou menos esse, que tinha uma expectativa alta, mas que no momento não vem tendo essa minutagem com o time do Ceará. O atleta estrangeiro sempre é mais dificultoso, né? Ele vem para um país que podemos dizer que é continental. As distâncias que se percorrem, o nosso clima aqui, a proposta de jogo. Então o estrangeiro ele sempre sofre um pouquinho mais para se adaptar, e com o dia a dia as coisas vão clareando, vão se desenvolvendo. Vide aí o Galeano, a vinda dele, porém ele já tinha um lastro de São Paulo, então isso facilita, mas é sempre mais dificultoso para esses estrangeiros. Porém, nós estamos sempre atentos e procurando auxiliá-los para que todos desenvolvam da mesma maneira. João, existe algum... Assim, acho que não sei nem se esse é o termo, uma meia-culpa, por exemplo, das contratações que o Ceará veio e, por exemplo, não foram utilizadas ou não vingaram. Eu cito o exemplo do Bruno Tubarão. Por exemplo, o Tubarão foi anunciado como um atacante, mas ele já tinha jogado como lateral, vinha de 2 temporadas muito ruins, é anunciado, não joga, se lesiona, até hoje não mostrou o potencial. Internamente, como é avaliado, por exemplo, as contratações, se realmente o Ceará tem que... Hoje você não tem como contratar para deixar o cara no banco, você contrata com a ideia de que ele vai lutar por uma titularidade. Como é que vocês fazem essa avaliação quando a peça realmente não encaixa, assim? Na verdade, a nossa avaliação ela é muito mais fria, né? A gente procura, quando formata o elenco, você tem que... Hoje nós temos ali 28, 30 atletas de linha, mais os goleiros. Então nós estamos falando de 32, 34 atletas. Então nós utilizamos 11 mais 5,
16 a cada jogo aí. Então, praticamente metade não está sendo utilizada. Então, a nossa avaliação fria ela é pelo dia a dia. Especificamente sobre o Bruno Tubarão, ele é um atleta que ele tem um valor e uma característica que agrega muito para o que o Ceará vai apresentar e está apresentando na Série A. Então, ele teve a lesão, ele está condicionado hoje ao grupo integralmente, então a tendência é que ele aumente a minutagem aí e ele possa nos ajudar sim, porque é uma característica que a gente acredita muito. Agora, tem vários outros atletas que estão com menos minutos, mas nós estamos muito satisfeitos. Por quê? Porque nós temos que ter a peça de reposição. Então, será que não vai tirar ninguém nessa janela? Provável que tenha saída, provável que tenha chegada, só que assim é muito leviano da nossa parte citar nomes, porque o mercado está muito aquecido, só que nós estamos muito felizes com muitos atletas que estão com pouca minutagem. Por quê? Graças a Deus nós estamos com poucas lesões e com pouca troca por causa de cartão. Que bom, né? Então isso fortalece o elenco. E aí onde eu falo da frieza, é você ter um elenco qualificado, porque nos momentos mais adversos, muita gente fala que agosto, setembro é o mês negro da competição ou do ano, ali nós temos que estar fortalecido. Então talvez lá vai ser o Bruno Tubarão, vai ser o Éder, vai ser aqueles atletas com menos minutagem aí, que vão estar muito ali no alvo de todos os clubes do Brasil para uma próxima temporada. Esse mês que você fala em relação até mesmo à possível lesão de atleta, a reposição que você fala, ou diz de contratação mesmo de outros clubes, já de olho em atletas do Ceará? O mês negro que eu falo é em relação à lesão. Né? Porque começa a bater a sobrecarga, né? Até porque já no final começo de setembro lá a janela já se fechou, né? Então ali você tem que estar com o teu elenco completamente seguro dele, porque ali você vai até o final, aí você vai ter setembro, outubro, novembro, 3 meses e meio até o final da competição, que é 21 de dezembro. E é o detalhe você falar disso, porque o Ceará já fez neste momento, num recorte de gravação agora do podcast, 28 jogos na temporada. 4 atletas jogaram 24 partidas, 25, desculpa. Galeano, Dieguinho, Marlon, Lourenço e Fernando Sobral. Tá. O Marlon e o Lucas Mugni tem 24, vem ali na cola, né? Mas tem mais minutagem, são jogadores que estão ali com mais minutos, sempre são utilizados pelo técnico Léo Condé. E é um cuidado que o Ceará vem tendo, né, em relação a essas lesões e até mesmo de outros clubes ficarem de olho, né, Sanches? Como a gente falou aqui, em relação a essa possível saída. Como é que o Ceará se resguarda em relação a esses atletas? Até mesmo tem alguns jogadores com o contrato perto do fim. Como é que fica a questão do empresário também, de... Pô, estão falando aqui comigo, como é que o Ceará reage em relação a esse assédio que jogadores do Ceará podem ter na janela de transferências? O ano passado, nós estávamos muito mais frágeis em relação a isso. Um clube de Série B, um clube que fazia 2 anos que não subia. Esse ano, não. Esse ano são 2 títulos, é um acesso, Série A, é o clube cada vez mais redondo, o clube cada vez mais estruturado em todos os aspectos. Então, assim, é difícil o atleta querer sair do Ceará hoje. Mesmo esses que estão com menos minutagem. Nós temos uma cidade, nós temos uma estrutura de clube, nós temos a melhor competição, sei lá, se do continente, 3, 4 do mundo. Então, assim, o Ceará hoje tem um peso muito grande. Então, sinceramente, nós não temos medo de perder, não. Legal. João, e sobre essa história do jogador que chega... O Samuel comentou sobre essa abertura de janela, né? E aí essas contratações elas têm que ser muito cirúrgicas, né? Tem que ser muito pontuais. E aí eu acredito que seja um trabalho muito mais difícil para você, pro Lucas, para todo mundo que faz esse departamento de futebol, porque você não tem como dar um tiro perdido. O Ceará planeja quantos nomes, assim? Muita gente fala quando abre para debate, será para ser 2 volantes, precisa fortalecer ali o meio, uma zaga... O Ceará hoje pensa em quantos atletas, assim, para essa semana decisiva de abertura de janela? Falar em número é muito difícil e ele é muito variável porque pode-se ter saídas também. Entendi. Mas, assim, estamos muito seguros e são poucas as posições ali que nós vamos buscar. Então o Ceará não vai para cima nesse mercado, assim, Não, alguma correção, mas assim, bem pontual mesmo, porque nós estamos muito tranquilos com o elenco, muito confiante. Sabemos sim que nós temos correções para ser feitas e elas sempre vão estar no nosso alvo ali, só que com muita segurança e com certeza nós não vamos trazer só por trazer para preencher alguma lacuna não. O que vier vai ser para qualificar o elenco para dar sequência nessa nossa temporada. E você já tem mapeados ali as posições carentes hoje no elenco do Ceará? Com certeza, com certeza. Isso é algo que nós fazemos no dia a dia. Esse é um exercício diário.
e a cada jogo vai se mudando muito pouco, mas o dia a dia vai nos mostrando. Então, o que nós temos como elenco, tá, e não como atletas que estão somente atuando aí, é nos dar um direcionamento do que a gente tende a buscar, seja por posição ou também por característica de atleta que o mercado também possa nos oferecer. E no caso, qual o perfil e qual a característica que o Ceará está procurando no mercado, João? O Ceará procura, com todo respeito, desde 2024, atleta que entenda o que é o Ceará. É atleta com fome e atleta que honre a camisa e que esteja ciente de que o que mais pesa para a gente é o Ceará. Nós, outros, a gente vem em consequência disso tudo, mas é fortalecer o Ceará sempre. Legal, isso porque o discurso não tá soltando, vem em posição, a gente tá tentando. O discurso é muito alinhado, porque o Drubis, quando ele veio aqui, ele falava... treinados, o Matheus tá treinando aí, tá treinando. O Simon, tu tá também aqui, o Matheus Pereira, sempre dando ali os toques. Interessante que o discurso é muito parecido. O Drubis, que até teve recentemente no Chala Podcast, e ele falou mais no mesmo sentido, né? Que o Ceará tá atrás de jogadores e explica muito bem essa relação, né? Como é que o projeto do Ceará tem que convencer o jogador com um projeto. Como é que o Ceará avalia, como é que tá tendo essa conversa com os jogadores. E o nome que vem surgindo aí, João Paulo, a gente tem que colocar o nome na mesa também, é o do Jair, né? O volante que está no Vasco da Gama, e até o Fernando Diniz foi questionado sobre isso na coletiva depois do jogo lá pela Sul-Americana, e ele falou que sim, vai contar com o jogador, não vai liberar o atleta, né, o volante no caso. Porque teve o burburinho, né, porque o Jair não foi relacionado na partida anterior pelo Brasileirão, aí ele está com 6 jogos, está no limite, então ele não poderia ser relacionado para outra partida da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí fica a dúvida, né, o Jair seria um atleta que o perfil, a característica agradaria o Ceará? Todo bom atleta vai agradar o Ceará, né? Com certeza. Agora, 6 jogos, falta 1. E até a parada são 2. Né? Eu confesso que eu não me recordo se o Vasco joga a rodada que nós devemos não atuar contra o Fluminense. Então, o Vasco tem esses 2 jogos a fazer. Jair jogou ontem. Diniz elogiou ele depois da coletiva, falou de novo sobre isso. É um bom atleta, o Lucas trabalhou com ele, se eu não me engano, no esporte. Foi no esporte. Mas acho muito difícil acontecer. João, e aí eu saindo um pouco dessa celeuma aí de contratações de você é um cara que tem uma proximidade muito grande com os atletas, né? Diferente, acho que dessa coordenação de futebol, desse momento, assim. E aí eu queria conversar contigo e ouvir também a tua opinião sobre... A gente vive no mundo inteiro e no Brasil esse fenômeno de bets, de apostas esportivas e jogadores envolvidos com isso. Como é que esse trabalho que você tenta falar com os jogadores, conscientizar e deixar eles bem mais um pouco à margem disso, né? Porque, querendo ou não, acho que todo grande atleta, e o caso mais recente do Bruno Henrique... de alto nível, um salário milionário envolvido, sendo investigado. Assim, como é que você... Se existe essa conversa, se vocês jogam franco com os jogadores sobre isso e até uma ideia mesmo, um jogo limpo, né, sobre esse tema, João. É complicado. Nós procuramos, com o nosso departamento de assistência social, a psicologia, entender o atleta e o entorno do atleta. Isso. Né? E de 32, 34 atletas, nenhum é igual. Então, assim, nós estamos falando com 60, 70, 80 pessoas ali de um perfil completamente diferente. E isso, você não sabe o que está acontecendo no dia a dia. O atleta pode ganhar 100, 200 mil, só que você não sabe quanto que ele gasta. Você não sabe quantas pessoas que ele tem ao redor dele. Aí as pessoas hoje... O acesso é muito fácil, a bet, a aposta aí, que seja, e você não tem o controle se... está precisando, se tem que fazer, e essa facilidade aí vai tendenciar isso a, não vai acontecer com você não. Agora, a gente procura sim orientar, procura sim explicar os porquês das situações, mas é algo que em algum momento tem o risco de fugir do controle. Vídeo que está acontecendo já no Brasileiro, e tem momentos, até ontem nós estávamos conversando sobre isso, a gente passa a não acreditar que está acontecendo. Tantas informações que tá se tendo, as pessoas assim, não é possível que vai acontecer de novo, só que você não sabe quando vai parar ou se vai parar isso. O Ceará chegou até a ter jogador investigado, né? No caso, o Richard Coelho e o Nino Paraíba, na ocasião de 2022 ainda. Em 2025, a gente está tendo o caso do Enio, né? Do Juventude, que ele chegou a ser afastado em 2 ocasiões e está aumentando ali as apostas, né?
a investigação está aumentando o cerco para cima do jogador que hoje pertence ao time gaúcho. Mas voltando a falar do Alvinegro, sobre elenco, o Sanches, em relação a essas peças que chegaram e ainda não vingaram, né? O técnico Léo Condé, como é que é a preparação dele e a conversa com esses jogadores, né? No caso, o Alejandro Martínez, que não tem tido tanta oportunidade no elenco do Ceará, e até mesmo com o Recalde, né? A notícia que vem se dando também nos bastidores é que o Olímpia teria interesse no jogador paraguaio, né? Já atuou por lá. O Ceará conversa, já recebeu alguma coisa, sondagem pelo menos em relação ao paraguaio, e também falando sobre o Alejandro Martínez, né? Um jogador que vocês esperam ainda que ele consiga desenvolver um bom futebol com a camisa do Vozão? Como eu disse antes, 28, 30 atletas e 16 que são utilizados. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Você tem que procurar ser muito direto com os atletas e passar o que você quer. Aí, quando eu digo você, eu estou falando do João Paulo Santos, do Léo Condé. Então, assim, ele tem que, e ele faz isso, coloca o que ele pensa, o que ele quer, para cada função, para cada momento do jogo ou para cada partida e procura extrair dos atletas o melhor de cada um deles. Os atletas têm que se preparar para isso. Então, o dia a dia no campo ele fala e ele mostra se o atleta está ou não em condição ou dentro daquilo que hoje, no caso, o Léo pensa. Então, e nisso nós vamos dando suporte. Tem momento que fala, Léo, deixa comigo que aqui vou eu agora, porque senão vai... Porque acaba desgastando. Uhum. O atleta não ser oportunizado, o atleta ter menos minutos, ele sempre vai sentir que algo está conspirando contra ele. E nós temos que entender isso e ter sabedoria para isso. Então, assim, tentamos oportunizar a todos e aqueles que entram e correspondem são mais oportunizados, é claro. O que eu posso te dizer, a meritocracia, ela praticamente existe sempre. Só que somente 16 são utilizados nos dias dos jogos. Quanto a movimento de mercado, a aproximação da janela sempre tem essa conversa e às vezes a gente não sabe nem de onde vem a conversa. Uhum. Não sabe se vem de outro clube, não sabe se vem do empresário, não sabe se vem de alguém que quer soltar alguma faísquinha para ver o que acontece. Vamos esperar abrir e ver o que vai se direcionar em relação a todos os atletas. Mercado, e aí eu falo de futebol brasileiro, futebol internacional. Quais são esses mercados que o Ceará monitora, o João? É o que? É mais uma pegada mais sul-americana? Ou vocês, se forem focar, vão focar mais em clube da Série B ali, que pode tirar um atleta? Porque a gente sabe também, eu já emendo com outra pergunta, o quanto o futebol tá caro, né? O quanto tá difícil, valores cada vez mais inflacionados. Eu lembro que às vezes a gente conversando com o Haroldo diz, rapaz, tem atacante que tá querendo só ver se para ganhar 250 mil, 300 mil, que não tem futebol para 70. Então, assim, a gente sabe o quanto está inflacionado esse mercado, mas baseado nisso, quais os principais mercados que o Ceará monitora, se é nacional, Série B, ou se parte para uma Sul-Americana, Ásia? Como é? Essa é a diferença em relação à janela do início do ano para essa janela que a gente chama internamente janela de correção. Ou janelas, né? Porque agora, por causa do Mundial, são duas, né? É a janela de correção. O começo do ano, você abre um pouco mais o olho para os estrangeiros ou para os atletas brasileiros que estão fora do Brasil, porque você tem um tempo para ele vir se adaptando, como eu citei anteriormente. Agora, se você fizer a conta que nós vamos contratar em junho ou julho a setembro esse atleta, se nós formos pensar no tempo de adaptação dele, o campeonato vai se acabar. Sim. Então, nosso principal alvo interno, nacional, Legal. Série A? Sim. Temos a briga de bater ou do atleta não bater os 7 jogos. Estamos muito atentos com isso. Todos que estão no nosso radar, nós estamos controlando isso. Buscar na Série B? Ok. Mas não é fácil você tirar os destaques da Série B e entender se esse cara vai ter um lastro para uma Série A se ele já não tiver tido uma rodagem. Ou se não, buscar os brasileiros que estão retornando do exterior, aí sim os estrangeiros, que pode também ser uma possibilidade para a gente. Um caso interessante de captação de vocês, de estrangeiro, foi o Galeano, né? Um jogador que veio para o Ceará, no começo da temporada não conseguiu ter aquele desempenho e agora vem sendo peça importante. Ele é titular no time do técnico Léo Condé, jogando naquele lado direito. E até falando um pouco mais sobre essa questão, né? Já tem documentação que o Ceará passou para a seleção paraguaia. O que representa para vocês? Um jogador que estava jogando no futebol paraguaio e aí ele vem para o Brasil jogando com o time do Ceará, começa a ser, o pessoal tá vendo aqui, o Galeano tá indo muito bem ali no Ceará. Essa vitrine, né? A vitrine do Ceará em relação ao atleta que pode ser convocado para a seleção paraguaia, João. Motivo de orgulho, o atleta, principalmente estrangeiro, ele sendo visto no Ceará. Mas isso mostra o valor do clube, mostra o valor da competição
e a confiança que nós tivemos em trazer o atleta. O Galeano é um caso muito assim específico da característica do atleta que o Ceará precisa para a competição mais importante do ano, que é a Série A. No Cearense, a tendência é do Ceará ter menos espaço. Né? O atleta precisar de se desvencilhar mais rápido de espaços mais curtos. Talvez ali o Galeano não foi tão vistoso. Talvez ali o Galeano cruzou muitas bolas e não tinha alguém para finalizar dentro da área mais limpo, pelo preenchimento de área mais ocupado. E assim, na Série A, com a proposta de jogo do Ceará, talvez o Galeano começou a aparecer mais. Só que isso é todo o processo anterior de você entender o atleta que você tem, o que você vai competir, o que você vai precisar e depois confiar. Agora, ele entregou, né? Ele foi resiliente. Ele, em algum momento, ele teve menos minutagem e nem por isso o dia a dia dele abaixou. Então, no dia a dia, ele retomou o espaço dele e aí a consequência está dentro do campo e todo mundo sempre está vendo. Hoje é muito fácil o acesso e tomara que a gente siga aí, o Galeano siga conosco, Legal. aumentando essa performance cada vez mais. Um detalhe interessante sobre esse mercado que o Bandeira falou, sobre o mercado sul-americano, é que o Ceará praticamente bateu o recorde de trazer estrangeiro com a gestão, que você está à frente ali junto com o Lucas Drubsky, com o Haroldo Martins e com o Ricardinho, né, departamento de futebol, que hoje está no Ceará Sporting Clube. Vocês também avaliam outros estrangeiros? Tem um número assim, Sanches, de atletas que vocês avaliam lá no Dimas? Quantidade de jogadores? Porque deve ser uma ruma, né? Uma galera boa. É loucura, né, cara? A gente procura estar sempre filtrando muito, mas... Todo mundo manda. Exatamente. É um número que, se nós formos falar, passa Nós somos em 3, 4, 5, 6 pessoas ali, no mínimo, numa frente ali sobre o mercado. E é muito atleta que você vai avaliando. Estamos, sim, de novo, atentos aos estrangeiros, mas nós temos que filtrar muito agora. Agora é muito mais específico, agora é muito mais É um jogador que tem que chegar detalhado do que foi no começo do ano. É aquele jogador que chega e já tem que vestir a camisa de titular. Talvez chegue alguém que não seja titular no primeiro momento, só que a característica desse atleta é aquilo que a gente sabe que o elenco não tem ainda. Talvez aconteça isso, sim. Agora, a ideia é, se possível, buscar atletas que venham para performar e elevar o nível da equipe durante esse sequência de temporada. Que dificulta ser estrangeiro justamente pelo que você falou da adaptação, leva mais tempo. Perfeito. Sanches, só para um outro, pegando um pouco desse gancho, sobre o planejamento, né? E aí eu falo em planejamento de jogos, né? O Ceará teve partidas adiadas, né? Teve esse jogo contra o Botafogo adiado, vai aí fazer essa última partida, ou seja, uns intervalos assim de quase uma semana de um jogo para outro, vem essa parada para o Mundial de Clubes, para esse planejamento assim, e eu falo do termo de futebol, como é visto? É melhor porque recupera o atleta, ou prejudica um pouco porque o time está num ritmo bom, vencendo partidas, motivado? Como é que... E aí eu falo do planejamento mesmo de jogo, como é que é avaliado esse cancelamento, jogar uma vez por semana, parar para o Mundial? A sequência de jogos ela é Desgastante. pesada para os atletas, né? Ainda mais agora, essa próxima que nós vamos ter, nós vamos fazer 3 jogos em uma semana. Domingo, quarta e sábado. Né? Aí você precisa dar um respiro. Precisa sim. Antes disso, estamos tendo algumas semanas de descanso. A gente procura descansar no primeiro momento e alinhar esses caras para que para o próximo jogo tenha uma performance cada vez melhor. E com isso você tem que também estar aprimorando o pessoal que joga menos, o pessoal do banco de reserva, estar sempre atento com isso, e isso é muito minucioso, isso é muito individualizado o trabalho. Agora, em relação a essa pausa no meio do ano, estando nós na colocação que nós estamos e com mais 2 jogos falando sobre o Campeonato Brasileiro, você terminando numa colocação boa, poxa, eu não queria tanto tempo de pausa assim. Nós não queríamos perder esse time, essa sequência, porque você pode não performar, você pode perder um pouquinho de repetição, de sequência, e com certeza os adversários também eles vão procurar se adaptar, se reformular, alguma mudança vai ter. Espero que a gente consiga ter a mínima mudança possível, ou que a nossa mudança não seja uma mudança e sim seja uma evolução. Mas ela, tanto tempo assim, te confesso que é um pouco incômodo para nós. Por quê? Tem que dar-se uma pausa, depois você retoma os treinamentos e aí a sequência vem com os jogos. Então nós vamos ficar da data nossa de último jogo ao próximo jogo, 1 mês sem jogo. E isso é algo que é um tempo
que nós não tivemos na pré-temporada. E é um tempo que você também olha para os seus adversários, né? Hoje um adversário, todo mundo vai abrir o olho, vai abrir os cofres. O Ceará, você já falou que o Ceará não precisa tanto de reformulação, né? Mais algumas pequenas correções, mas tem adversário que vai precisar reformular boa parte do elenco. E aí você tem esse... E aí tem que estar olhando também como é a movimentação dos adversários, né? Como é esse trabalho dos outros 19 clubes de Série A que vão... E a gente tem uma coisa típica, né? Você vai ter um Brasileirão até dezembro, 23 de dezembro, 21 de dezembro. 21. Então, assim, é totalmente diferente o calendário até para os atletas, tempo de contrato, assim. Existe também essa preocupação, esse monitoramento dos rivais, João? Com certeza. Esse a gente chama de um trabalho invisível. A gente procura estar olhando para onde ninguém possa estar imaginando. Diariamente, a gente monitora as 19 equipes da Série A e as 20 equipes da Série B, mais as equipes da Série C. Isso é diário, não é semanal, não. É todo dia, nós procuramos todas as informações dos clubes adversários e dos nossos possíveis alvos das divisões inferiores hoje, para a gente estar atento ao que está acontecendo. Porque você pode ter a solução do seu problema em algum adversário que está usando menos esse atleta. Sim, por algum motivo. Legal. Seja opinião do treinador, seja divergência do dia a dia, e você fala assim, opa, esse foi alvo nosso, esse é um alvo nosso. Então, é função nossa e nós fazemos diariamente. Pedro Raul entrou nesse meio desse gancho? Porque, com certeza, né, com certeza. Era o jogador que estava sendo pouco utilizado no Corinthians, sofrendo críticas e tal, vem pro Ceará e dá a volta por cima. É um bom ponto. O Pedro Raul, o ano passado, ele praticamente não é utilizado. A gente começa a discutir o nome dele em dezembro. Eu não lembro se próximo a Natal ou entre Natal e Ano Novo. Eu faço várias ligações para profissionais que trabalharam com ele, desde o Goiás até o Corinthians. E o Pedro Raul começa a ter minutagem no Campeonato Paulista. E nisso a gente já conversando e a gente monitorando. Esse atleta reacendeu a chama. Interessado, errando alguns gols, vai buscando, esse cara tá vivo. Esse cara é o que o Ceará precisa. Aí que foi a busca de entender se ele queria estar conosco, e aconteceu, e é o que a gente espera, e esse é o trabalho do dia a dia, e de estar procurando sempre fazer isso. O Pedro, sim, foi um caso desse. Interessante. Legal. Esse caso do Pedro Raul. E falando também em relação ao calendário, porque essa questão do calendário vai pertencer por mais algumas temporadas, né? Porque ano que vem tem Copa do Mundo, aí 2027 tem Copa América, tem Copa Feminina também, que deve parar por causa dos estádios brasileiros, então é uma coisa que vai ter que acontecer com os clubes brasileiros e até mesmo de projeção para o calendário para as próximas temporadas, né? A gente já viu aí o Samir Chaud chegando e falando que vai reduzir o calendário em relação aos campeonatos estaduais, né? E a gente vai observando também aqui na imprensa do lado de cá, né? E, João Paulo, quando você veio aqui na ocasião, na primeira vez ainda no Cearacast, o treinador do Ceará era o Wagner Mancini, né? Você chegou a trabalhar com ele ali no futebol goiano, chegou a atuar com ele em outras ocasiões. E como foi a chegada do Léo Condé? Como é que é trabalhar com o Mancini e hoje trabalhar com o Léo Condé? Tem muita diferença em relação aos bastidores ali do Vozão? Não, são dois profissionais que, assim, particularmente falando, eu já tinha liberdade com os dois. O dia a dia é muito simples, o dia a dia é muito fácil. É claro que o Mancini tem um perfil, tem uma personalidade, uma maneira como tratar com os atletas, uma maneira nossa no dia a dia. O Léo tem a sua, mas eu posso te garantir que a adaptação foi muito rápida nessa transferência, nessa transição. Cheguei no Léo e falei para toda a comissão dele, Diego e Renatinho, falei: o que está acontecendo é isso, o que nós buscamos de evolução é isso, e nós conseguimos caminhar bem quanto a isso, mas ambos têm um dia a dia muito fácil, muito frontal, e acho que é por isso que tanto o Mancini quanto o Léo estão tendo êxito conosco aí. E um detalhe interessante ainda da primeira entrevista sua aqui no Cearacast, você tinha dito naquela ocasião do Eric Pulga, né? Que ele tinha sido destaque no estadual, tinha começado a ter minutagem no Ceará em 2023 ainda, e aí ele não tinha tido aquela explosão que foi na Série B do Campeonato Brasileiro. E até trouxe a aspa que você disse, né? Pulga hoje, sub-23, ele é o atleta mais importante do Brasil. Isso foi falado antes de começar a Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje a gente vê o fantástico Eric Pulga lá no Bahia, né? Como é que foi para você também, contando aí com um atleta que estava no Ceará e vendo ele despontando novamente, agora jogando Série A e até Libertadores da América? Bahia foi meu clube anterior, né? A vinda para o Ceará.
E eu tenho um laço de amizade muito grande com o diretor do Bahia, o Cadu Santoro. O Cadu esteve na minha casa aqui em Fortaleza, na capital do Ceará. Nós num jantar, ele falou assim, e esse Eric Pulga aí? Ele conosco, tá? Isso em setembro, outubro de 2024. Eu falei, eu não sei o limite dele, Cadu. Nós conversamos lá atrás sobre ele, tal. Ele falou, ele aguenta? Eu falei assim, se ele fizer o que ele está fazendo, ele aguenta sim. O Pulga foi pro Bahia. E nós continuamos conversando, eu e o Cadu Santoro. Há 15 dias atrás, eu não vou lembrar que jogo foi da Libertadores, eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, e esse menino aí? Ele falou assim, a dúvida que nós tínhamos sobre ele acabou em fevereiro. Agora nós não sabemos o que vocês não sabiam aí. Nós não sabemos onde é o limite. Então, assim, eu fico muito orgulhoso disso, de poder ter participado diretamente da questão técnica, da evolução do Pulga ali e também da confiabilidade que o Bahia teve em buscar esse atleta. E ele está provando, é algo que mostra a captação do Ceará desde lá de trás e é muito feliz pelo Pulga. É muito gratificante para a gente quando a gente trabalha com um atleta, trabalha com um profissional, seja staff também, e você vê a evolução dele. Espero eu, e pelos números que o Pulga está apresentando, ele não está no limite dele ainda não. Ele vai voar e vai voar muito mais alto. Seleção brasileira? Não duvido, não acho que é sonho, O Pulga, ele faz coisas que pouca gente faz. O Pulga, a irresponsabilidade dele no campo, do lado positivo, ela é algo que está em falta no futebol. Legal. Então, pode ser algo que aconteça assim. Interessante. Legal, e falando ainda... Legal esse recorte, porque o Pulga foi um cara que ele tem essa história com o Ceará, ele veio até mesmo das contratações do clube, né? Que o Ceará não avalia jogador por divisão, né? De onde que ele tá vindo, é Série D, Série C, Série B, como é que ele estava atuando lá? O Ceará avalia a característica se casa ou não com a contratação naquele momento. E a gente fala sobre isso, né? De alguma forma, teve alguma saída de atleta em relação ao elenco do ano passado, Sanches, para essa temporada, que foi mais sentida no time do Ceará? E como é que o Ceará agiu no mercado para poder repor aquela posição que foi a mais sentida em relação a essas contratações e as saídas, no caso? Nós tivemos que liberar alguns atletas. Com certeza você fica com o coração sentido. Só que aí você tem que ter a frieza, você tem que ter agir com a razão. De você saber que não dá para contar com ele, seja por questão financeira, seja por questão técnica ou tática ou física, mas a remontagem, ela por si só, ela sempre tem isso. Isso é algo que está muito intrínseco nesses momentos de transição de remontagem de elenco. Então, assim, você sente no primeiro momento, só que pela vivência, pela experiência, isso vai e passa porque tem que passar mesmo, e aí você tem que buscar e você tem que qualificar o elenco dentro daquilo que você precisa para a temporada seguinte. E até um detalhe interessante, porque você fala muito da questão do individual favorece o coletivo, né? É a frase que você fala muito isso nas coletivas que você fez no Ceará. Aqui também na entrevista você já citou isso. Tem algum jogador no atual elenco do Ceará que o individual favoreceu o coletivo e o time vem crescendo? A gente já citou aqui o Pedro Raul, né? Que artilheiro da equipe, 9 gols marcados, 18 jogos apenas com o time do Ceará. Além do Pedro Raul, teria alguma outra peça que na avaliação do Sanches e do departamento de futebol chegou e, esse cara favoreceu o coletivo do Ceará nesse momento? Eu não vou citar individualmente, mas eu vou te dar alguns caminhos. Você estando numa Série A, e o tamanho que nós somos, se você passar jogos sem tomar gol, você está tendo alguém individualmente que está favorecendo o coletivo. É estudo, tá? Então, se o clube ficar de 10 a 13 jogos sem tomar gol, a tendência de não rebaixamento é grande. Tá? Tendência, não vou te falar. Você tendo atletas do setor defensivo que tenha o maior número de jogo aéreo da competição. Esse atleta está te favorecendo, o coletivo. Você tendo o artilheiro, ou um dos artilheiros, ele está te favorecendo. Uhum. Agora, isso individualmente falando, pode soar ruim para o elenco. Uhum. Só que, no dia a dia, todos conseguem entender que
você monta a espinha dorsal. A base do elenco, ela vai te trazendo. Entendi. Isso vai no dia a dia trazendo confiança entre todos eles e eles sim vão ganhando respeito técnico dentro do coletivo. Se você consegue se destacar naquela posição, tanto no campeonato, é uma engrenagem que vai funcionando. Ô, João, e aí tem uma outra engrenagem que você disse para não citar nomes, mas nós vamos citar, e eu acho que é legal a gente fazer essa menção aqui no podcast, porque tem o Guilherme. Eu acho que o Guilherme é uma grande surpresa para o elenco do Ceará, e principalmente porque ele vem muito dessa transição, base, profissional, e aí é um jogador que o Ceará abre mais uma vez espaço, né? Essas crias que o Ceará faz nesse trabalho de base que tem dado resultado historicamente. Aí a gente fala de Arthur Cabral, fala do João Vitor, fala de outras peças, mas o Guilherme em si, assim, como é feito esse trabalho para lapidar, né? Você tem que lapidar, mas ao mesmo tempo não pode deixar ele avançar, ficar muito tempo sendo lapidado, porque aí você passa o bonde, né? O Guilherme é uma prova viva do que eu tô falando na entrevista, que o dia a dia tem que mostrar. Se vocês puxarem lá atrás, em janeiro, o Guilherme começou a Copa São Paulo como reserva. Isso. Do Sub-20. Eu cito toda a vida no programa que eu falo aqui, que ele era reserva do Pablo, e aí ele tem um jogo que ele vai muito bem contra o 15 de Piracicaba, eu Do acho. Kaique. Isso, exatamente isso. Do Do Kaique. Ele foi reserva do Kaique esse ano. Exato. Então, ele começa a entrar na Copa São Paulo, já nós acompanhando desde o final do ano passado. Aí ele começa a performar e nós entendemos que a característica de jogo do Guilherme, ela é muito daquilo que a gente precisa para a específica função dele como centroavante e também, quando necessário, de lado. Só que aí ele vai na Copa São Paulo, ele termina como titular. O último jogo, até a saída dele, mostra muito a perda que o time teve de característica, de proposta de jogo. Uhum. E aí ele vem conosco, ele aproveita a oportunidade do dia a dia. Aí quando ele entra nos jogos, parece que o menino está jogando num campo de bairro. Parece que o menino está brincando com os amigos, sendo um clássico, sendo jogos de definição estadual, sendo jogos de Série A. Então o Guilherme está se provando. Quanto ao lado de ter que segurar a rédea, segurar o freio, é um menino fácil de lidar. É um menino que não tem vaidade e é um menino que mostra um entendimento muito grande das coisas que estão caminhando. Agora, claro que sim, já tivemos que segurar um pouquinho outro ali, mas é normal do processo de mostrar que lá atrás, 5 meses atrás, a tua realidade era outra, agora ela é uma aqui, então tem que estar preparado para isso. Porque toda mudança, ela vai gerar um desconforto. É o legal dessa nova geração, que é uma geração que já vem com rede social ali intrínseca, né? E até trazendo um jogador que eu avalio, assim, as entrevistas dele, você fica... Pô, cara, como é que pode a entrevista do cara ser tão boa assim? Do Estevão, cara. Um jogador de 18 anos, pra gente ter uma ideia desses atletas que estão surgindo, que consegue ali trazer palavras, né? Um raciocínio muito bom, né? E o Estevão, até para trazer um exemplo da base do Ceará também, né? Que a gente tem ali na Cidade de Vozão, além do Guilherme, outras peças. O Zé Neto, o João Vitor, são outros jogadores que estão ali no radar do time do Léo Condé. E você chegou até a falar no ano passado do Caio, né? Do Caiozinho, que jogava também no time profissional, atuava nos treinamentos, mas que depois está jogando agora no time de baixo, né? Nas categorias de base. Como é que o Ceará trabalha em relação aos outros jogadores nesse radar? Vocês continuam observando em relação a esses atletas, até mesmo para pensá-lo ali, para jogar num time profissional ao longo da Série A, ou é muito arriscado, João Paulo? Não, sempre muito atento no dia a dia, contatos com a coordenação técnica da base, com as comissões técnicas da base, conversando nas possibilidades de treino, nosso G2, G3, com o Sub-20, com o Sub-17, uma aproximação cada vez mais fina, mais detalhada, para que a gente consiga, sim, prospectar esses meninos para a categoria profissional e estar atentos com todos. E vai variando, tá? Se eu vim aqui o ano passado e falei de uns, a cada 3, 4 meses, tem que se mostrar dentro do campo, outros, né? E por isso que nós temos que estar sempre mais afinado com eles, para que a gente consiga fazer o melhor para o clube. E a gente vai finalizando aqui o nosso Já? podcast. Já passou rapidinho, viu, meu amigo? E até um detalhe que eu observo muito ali no bastidor, João. Você fica ali na beira do campo, no aquecimento. O João Paulo Sanches tem saudade, assim, de comandar a equipe, de estar à frente de uma equipe ali na beira do gramado durante os 90 minutos. Como é que é o sentimento do João Paulo Sanches? Não, na verdade, aquele momento ali é um momento que eu procuro estar reparando muito no gesto técnico dos atletas, na movimentação corporal e entender o estado anímico do nosso elenco para como nós tendenciamos a entrar no jogo. É algo que eu procuro
já que você reparou, então, eu procuro até andar um pouquinho ali para estar muito atento a isso, a expressão corporal que nós estamos transmitindo e, se necessário, fazer alguma intervenção Dá uma individual. chacoalhada, fica olhando ali para ver se Exato. tem que entrar no 220. Depende do tamanho do jogo, ou você precisa abaixar a poeira dos caras, ou você precisa levantar, e ali acho que esse feeling do aquecimento, ele te dá um direcionamento de como você abordar o atleta. Pois é, porque isso é interessante. Não é o Léo Condé pode ser que nos bastidores, e a gente até acompanha os bastidores feitos pela comunicação do Ceará, o Léo Condé não é muito aquele perfil de chacoalhar muito o vestiário, né? Porque tem treinador que é mais enérgico. Aí sobra um pouco pra vocês fazerem isso, ou o Condé também faz, assim, de chamar, de agitar o elenco? O vestiário ele é sagrado e ele é do treinador. Isso nós temos que respeitar, né? E você ter esse feeling, esse entendimento da sua convivência com o treinador, você sabe até onde você tem que ir. De escutar e de agir, né? E a montagem do elenco, você traz 4, 5, 6 líderes que fazem com que esse vestiário possa ser mais inflamado, e aí você consegue, numa pinçadinha aqui, numa entradinha ali com o outro, você aumentar a temperatura ou ter a temperatura sempre ideal do vestiário no pré-jogo, durante o jogo e até no pós-jogo, para você sequenciar isso. Esse é mais um dos pontos de estar jogando um jogo que ninguém vê. Entendi. Interessante. Eu perguntei sobre a questão ali na beira do campo, mais no sentido que o João Paulo Sanches já foi treinador, já foi preparador físico, já foi auxiliar técnico, né? Então tem um lastro de carreira aí muito interessante, né? Até projetando o futuro, né? Como é que o João Paulo Sanches avalia, né? Continuar nesse trabalho como coordenador, porque aqui no Ceará a gente já teve 2 profissionais que recentemente estavam na seleção brasileira. O Dorival Júnior e o Sérgio Dimas, que era o gerente de futebol no Ceará e estava como coordenador ali da seleção brasileira no comando do técnico Dorival Júnior, né? Como é que o João Paulo Sanches avalia o lastro à frente dele? Hoje eu não tenho, no meu íntimo, eu não tenho a intenção de retorno para o campo, não, seja qual for a função da parte física ou da área técnica, não. É muito feliz com essa função externa, ou elo de ligação que seja, e se Deus quiser performar aqui no Ceará e vamos levando esse clube cada vez mais alto. Legal, mais uma entrevista muito bacana aqui do João Paulo Sanches, a gente agradece aqui a sua participação, João Paulo, muito obrigado, e as portas do Jogada do Vozão ficam sempre abertas para você. Obrigado, Samuel, João, um prazer, é sempre muito gostoso, muito, muito leve o bate-papo com vocês, e sucesso. E vamos junto, 2025, Vozão cada vez mais alto e cada vez mais longe. Valeu, obrigado, valeu. Bandeira, satisfação também tê-lo aqui com a gente. É sempre um prazer, só chamar que a gente está aqui, todo mundo que acompanha o Jogada do Vozão, é sempre um prazer estar aqui, viu? Perfeito. Valeu. Toda quinta-feira o Jogada do Vozão vai ao ar na tela da TV Diário, aos domingos na Rádio Verdinha. Você fica por dentro também no YouTube do Jogada. Toda quinta-feira sai um episódio novo e aqui na descrição tem os episódios que eu citei aqui, do Lucas Drubski, do Danilo Bittencourt, do Fernando Sobral e além também do André Martins, que é um profissional que toma de conta ali do Head Saúde e Performance, né? Head Scout Saúde e Performance, coordenador de Saúde e Performance do Ceará Sporting Clube. Então, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima, pessoal.